Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Eliana e nós estamos aqui para mais uma aula para você que é do 7º ano. Nós estamos falando sobre plantas nessas aulas, então a gente vai continuar abordando esse assunto na aula de hoje. Antes de qualquer coisa, vamos aos nossos recados importantes. Keep in mind não se esqueça. Utilizar os recursos disponíveis para compreender os conteúdos das aulas. Então você tem o aplicativo do Aula Paraná, você tem o Google Classroom. Lá no Google Classroom tem o link da aula, o link com o slide da aula e tem o vídeo para você assistir quantas vezes você quiser. Também tem uma atividade para você entrar lá e responder, que essa é a atividade que vai validar a sua frequência. Então não se esqueça. Você também que não tem acesso aos aplicativos tem a oportunidade de ir na escola e buscar o material impresso. Você vai levar para casa, vai responder com calma, responde a caneta, por favor. E depois você vai levar para a escola para poder ter a frequência e a nota garantida. Não se esqueça de se dedicar em tudo que você for fazer. Esse momento é o momento de você aprender, mesmo que sozinho ou com recursos que não sejam teu professor na sala de aula, mas não se esqueça de se dedicar. Não se esqueça também de sempre sorrir, porque se você ficar lá bravo, ficar estressado, você não vai conseguir fazer as coisas direito. Então, sorrindo e ficando feliz, tudo fica mais fácil. Vamos então começar com os nossos objetivos da aula de hoje. Relembrar quais são as características dos grupos das plantas. A gente já aprendeu na aula passada, mas a gente vai refrescar a memória. Conhecer os aspectos que definem as pteridófitas e quem são as plantas desse filo. Tem ali um spoiler, quem serão as plantas desse filo? Entender como as pteridófitas se reproduzem. É bem fácil. E estar com o caderno para anotar os pontos importantes e realizar os exercícios da aula. Isso é muito importante para você fixar todo o conteúdo e não esquecer. E na hora de responder a pergunta lá do Classroom, você vai ter um material para consultar, ok? Então pega seu material, pega seu caderno e vamos começar a aula. Os grupos de plantas que a gente já aprendeu são 4. As briófitas, que são aqueles musgos, as pteridófitas, que a gente vai aprender hoje, as gimnospermas e as angiospermas. Esses 4 grupos, eles são classificados com critérios em ausência e presença de algumas coisas, que são os vasos condutores de seiva, as briófitas a gente viu que não tem, hoje a gente vai descobrir se pteridófita tem. Sementes, a gente viu que briófita não tem, será que pteridófita tem? E flores e frutos, briófita não tem. Será que pteridófita tem? Então a gente vai descobrir isso hoje e a gente vai conseguir classificar as plantas de acordo com essas características. Bora lá! As pteridófitas, elas são vasculares. Então, diferente das briófitas, elas têm vasos que vão conduzir a seiva por todo o corpo dela. Eu contei para vocês que esse tecido que vai conduzir a seiva tem 2 nomes. Você lembra? O xilema e o floema. Esses 2 vasos, eles são como canudinhos e eles ficam espalhados pela planta. Eles vão absorver e espalhar todas as substâncias que a planta for precisar. Então é por isso que elas são consideradas vasculares. Diferente das briófitas, elas são plantas que possuem raiz, caule e folha. Na verdade, não é bem folha, a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas elas são plantas que conseguem, por conduzir a seiva, através desses vasos condutores, conseguem ter um tamanho maior. Então, elas conseguem desenvolver estruturas com funções diferentes. As pteridófitas não apresentam flores, não apresentam frutos e também não apresentam sementes. E aí, como será que elas vão se reproduzir se não tem semente? A gente vai descobrir. Aqui tem 2 imagens que estão mostrando para vocês quem são essas plantas. As samambaias são um exemplo. A maioria das espécies de pteridófitas, elas são consideradas plantas terrestres. Elas vivem em lugares que geralmente têm pouca luminosidade, são lugares com bastante sombra. E também vivem em ambientes úmidos.
Porque essas plantas, assim como as briófitas, dependem da água para se reproduzir. Ela não tem semente, então ela tem uma outra estrutura, que vai depender dessa condição do ambiente úmido. Então você vai encontrar essas plantas geralmente embaixo das árvores, onde tem sombra, que é ali que elas gostam de ficar. As pteridófitas têm alguns exemplos, e eu vou mostrar para vocês. A primeira é a samambaia. Geralmente, você vai encontrar a samambaia lá na casa da sua avó. Vó que é vó tem samambaia. E eu trouxe uma para a gente deixar aqui na sala, que é na casa da minha avó. Essas plantas, elas vão ser encontradas na maioria das vezes nesses lugares com sombra. E se você estiver andando de carro, por exemplo, pela cidade e tiver um lugar onde tem bastante mato, vamos dizer assim, você vai encontrar um pezinho de samambaia crescendo ali. Outro tipo de planta que a gente tem nesse grupo são as avencas. E eu trouxe uma para mostrar para vocês. A avenca, ela é parecida com a samambaia. A diferença é que ela tem uma folhinha redondinha. E a samambaia tem uma folha que é mais compridinha. A gente vai ver a diferença daqui a pouco. Vou mostrar para vocês a folha, que não é folha, que a gente vai dar outro nome. Assim como as samambaias e as avencas, a gente também tem outros representantes que são as cavalinhas. As cavalinhas, elas parecem mini canas de açúcar, são muito bonitinhas. E provavelmente sua avó também tem uma. Aproveita quando você for lá e pergunta se ela tem essas plantas, e aí você ensina para ela o que você vai aprender na aula de hoje. Outros representantes desse grupo são os licopódios. Eles parecem aquelas folhas dos pinheiros, só que bem pequenininhos espalhados pelo chão no gramado. E também temos o samambaiaçu, que produz o que a gente consome como xaxim. O xaxim, nada mais, nada menos, é o caule dessa samambaiaçu. Essas plantas demoram muito tempo para crescer e para atingir o tamanho de um caule bem grande. E aí as pessoas usam esse xaxim para plantar outros tipos de pteridófitas, para plantar samambaia, ou então para plantar plantas ornamentais do grupo das angiospermas, como, por exemplo, aquelas orquídeas bem bonitas, bem coloridas. O problema de você consumir o caule desse samambaiaçu é que, como demora para crescer, você não vai ter uma quantidade muito grande de xaxim por aí. E eles estavam sendo vendidos e comercializados, então estava sendo usado muito desse xaxim. E aí, com o tempo, isso foi tendo prejuízo. Então, hoje, existem regras de consumo desse tipo de planta para que a gente possa cuidar um pouquinho melhor, para que não esbanje e não acabe com esse tipo de planta que existe. Então, agora, vamos fazer uma atividade aqui para poder reforçar tudo isso que eu contei para vocês. O xaxim é um produto muito usado na fabricação de vasos e suporte para plantas. A sua utilização, letra A. Aumenta o risco de extinção de certas samambaias a partir das quais é reproduzido? Letra B. Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir da compactação de folhas de certas palmeiras. Letra C. Aumenta o risco de extinção de certas gramíneas a partir das quais é produzido. E letra D. Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir de raízes de plantas aquáticas. Então pensa, responde no seu caderno e a gente já volta para ver qual que está certa.
Voltamos, gente! E aí, pensando sobre como melhorar a nossa vida com o meio ambiente, como cuidar melhor do meio ambiente, será que você respondeu corretamente essa questão? A resposta certa era a letra A. Ele vai aumentar o risco de extinção de certas samambaias a partir das quais é produzido. O xaxim já está numa lista de espécies que estão ameaçadas de extinção. Você não encontra tão facilmente esse tipo de planta na natureza. Então, você tem que ter consciência de que essa planta ela é muito antiga, ela já vem de milhões de anos atrás e a gente precisa cuidar das coisas que o planeta nos deu para que eles possam existir por mais tempo, para que outras gerações possam ter o privilégio de ver essas espécies também. Então, continuando agora sobre as pteridófitas, essas plantas elas têm um caule que é subterrâneo e horizontal. A gente chama esse caule de rizoma. É como se ele fosse um sorrisinho embaixo da terra. Lembra disso que você não vai esquecer. Diferente das gimnospermas e das angiospermas, que tem o caule vertical, o caule dessas plantas é horizontal, nesse sentido. Então você consegue ver ele aqui ó, na imagem e ele sempre vai ficar embaixo da terra. Essas plantas, as pteridófitas, elas não têm folhas propriamente ditas. Elas têm uma estrutura que a gente chama de folíolo. Se você observar aqui, ó, na imagem que tem na tela e nessa que eu estou mostrando para você, são várias folhinhas que a gente vai aprender agora, que o nome não é folhinha, é folíolo. E aí, nessa parte da planta, quando chega a hora da reprodução, na parte de baixo dela, ela vai desenvolver uma estrutura que são bolinhas pretas. Essas bolinhas a gente chama de soros. Os soros são aonde ficam abrigados os esporos, que são as estruturas reprodutoras das pteridófitas. Essa planta precisa de água para realizar a reprodução dela. Então, quando chover, a água vai cair na folha, vai escorrer para baixo até onde está o soro. E lá dentro vão estar os esporos. E aí vai poder acontecer a reprodução da samambaia. A gente vai ver tudo isso com detalhes daqui a pouquinho. Mas eu trouxe para mostrar para você que essas plantas, então, têm folíolos. Não esquece desse nome. Até anota aí no caderno porque é importante. Agora aqui no seu caderno, você vai fazer um desenho, pode ser esse que está aqui, ou se sua mãe tiver uma samambaia em casa, você pode pegar dela para desenhar e vai colocar os nomes das estruturas que a gente está aprendendo agora, para você não se esquecer depois. Uma coisa que eu quero que você se atente aqui embaixo é que tem um nome que eu não falei, que é o báculo. O báculo é aquela folhinha jovem que está nascendo na samambaia. Geralmente ela fica tortinha, ó, igual aqui na imagem. Então, se sua mãe tiver uma aí, pega dela para você desenhar. Coloca todos os nomes das estruturas e daqui a pouco eu volto para ver como ficou o seu desenho.
Voltamos! Seu desenho deve ter ficado maravilhoso. Aproveita que você fez e que ficou bem bonito, tira uma foto e manda para o seu professor lá no mural. Eles estão mandando mensagem para você todos os dias. Então aproveita e mostra para ele o que você está fazendo. Ele vai adorar ver o seu trabalho. Quem sabe ele até te deu uma notinha por isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução das pteridófitas. A gente vai aprender como essas plantas vão se reproduzir na natureza. Lembrando que elas precisam de água para que isso aconteça. Acompanhe aqui comigo na tela o que está acontecendo. A gente tem aqui uma imagem de um folíolo que tem aquela estrutura que eu contei para você, que é o soro. Lá no soro tem os esporos, que está aumentado aqui, ó. Eu contei para vocês, quando a gente falou de briófita, que a planta do musgo, por exemplo, ela tem uma fase que é o gametófito, que é aquela verdinha que a gente acha, e tem a fase do esporófito, que é aquela que tem uma cápsula na ponta de onde saem os esporos. Quando a gente for falar de samambaia, de pteridófita, a fase que você vai encontrar na reprodução, a que mais vai ser vista, é a do esporófito, diferente da briófita, que era o gametófito. E aí depois ela desenvolvia o esporófito só por um momentinho. Então, o esporófito é a fase mais duradoura na reprodução das samambaias. Aí nós temos os esporos, que são liberados a partir dos soros. Aqui no número 1, a gente tem os soros sendo abertos, liberando esses esporos na natureza. E aí isso acontece quando chove. Caiu a gotinha da chuva, ele vai liberar esses esporos. Aí esses esporos vão germinar aqui no número 2 e vão originar o gametófito. Então ela tem um esporófito e um gametófito. E esse gametófito, ela recebe um nome. A gente vai dar o nome de prótalo. Aí, o prótalo, ele vai ter a produção de gametas. Já que é gametófito, gametófito vai produzir gameta. No caso das pteridófitas, os gametas têm o mesmo nome das briófitas. O masculino a gente vai chamar de anterozoide, que é parecido com o espermatozoide. E o feminino a gente vai chamar de oosfera. Lembra de ovo, óvulo, tá quase ali, é a mesma coisa. É feminino também. Eles vão se juntar e vão produzir o zigoto, que aí esse zigoto depois vai dar origem a um novo esporófito que vai virar uma nova pteridófita. Bem simples. E aí vamos ver se você prestou atenção no que eu falei para você sobre isso daqui. É fácil, pensa um pouquinho. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta o nome correto dos gametas masculino e feminino das pteridófitas, respectivamente. Então, qual das alternativas abaixo vai ter primeiro o nome do espermatozoide da planta e qual vai ter o nome do óvulo da planta? Na letra A eu tenho arquegônio e oosfera, letra B, anterozoide grão de pólen, letra C, anterozoide e oosfera e letra D, arquegônio e anterídeo. Faz no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos e estava muito fácil. Para você não esquecer, anota isso no seu caderno que depois pode ser que esteja naquela atividade lá para você validar sua presença. As estruturas reprodutoras da pteridófita têm o mesmo nome da briófita e elas se chamam anterozoide e oosfera. Então a alternativa correta era a letra C. Para relembrar a reprodução da briófita, eu trouxe aqui uma imagenzinha para você associar agora que a gente falou de pteridófita. É bem parecido o esquema. A gente tem aqui no número 1, as plantas femininas e masculinas. Na pteridófita eram os esporos que começavam a fazer a reprodução. Aqui a gente tem as duas plantas, a masculina e a feminina, para começar. Essas plantas vão produzir direto o gameta. Por isso que eu falei para vocês que na briófita a fase mais duradoura é o gametófito e na pteridófita é o esporófito. Muito nome difícil, né? Eu sei. Assiste a aula que vai ficar tudo certo. O masculino é o anterozoide, o feminino é a oosfera. Eles vão, na presença de água, liberar, no caso o masculino vai liberar o anterozoide e ele vai nadar até a oosfera. Mas tem que ter água para isso acontecer. Se não tiver água, não acontece. Ele vai continuar lá na plantinha dele. Aí, quando ele chegar lá na plantinha feminina, vai acontecer a fecundação. Vai ter o encontro do anterozoide e da oosfera. A planta feminina vai liberar para cima dela uma estrutura que vai produzir esporos, que vai ser o esporófito da briófita, diferente do esporófito da pteridófita, que é aquela bolinha que liberou o esporo e juntou e formou o prótalo. Você vai entender, fica tranquilo. Os esporos que vão sair aqui da planta feminina, lá na briófita, vão germinar e poder liberar e formar uma nova plantinha, ou masculina ou feminina. E aí essa plantinha vai começar o ciclo de novo. Então, tem algumas diferenças, mas não tantas. O esporófito sempre produz esporos, o gametófito sempre produz gametas. Só tem diferença na fase da vida da planta que isso vai acontecer. Na briófita, a gente tem mais tempo o gametófito, então ela produz mais tempo gametas, e na pteridófita tem mais tempo o esporófito, ela produz mais esporos. Isso vai ficar claro na sua mente. Então aqui, ó, as briófitas e as pteridófitas apresentam duas fases distintas. A fase sexuada, que é a fase que produz gametas, então a gente chama de gametófito. E a fase assexuada, que vai produzir esporos. Só para não esquecer, as pteridófitas têm a fase mais duradoura, que é a assexuada, que é o esporófito. E as briófitas, elas têm a fase mais duradoura, que é a sexuada, o gametófito. Ficou fácil, né? Anota esse esqueminha aqui no seu caderno, faz colorido, passa um marca-texto e revisa isso, que você não vai esquecer. Aqui do lado eu tenho a imagem, ó, da planta da briófita e da pteridófita com o gametófito e o esporófito de briófita e o esporófito e o gametófito de pteridófita. Então fica fácil de você observar eles na natureza e reconhecer qual é qual. Agora vamos a uma atividade. As samambaias e as avencas, que são as plantas que eu trouxe para mostrar para você hoje, são tipos de pteridófitas mais comuns que se reproduzem por meio de alternância de gerações. No seu ciclo reprodutivo, a geração verde, duradoura e assexuada é qual? Na letra A, o prótalo. Na letra B, o anterídeo. Na letra C, o esporófito. E na letra D, o gametófito. Responde no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos e estava super fácil para resolver. A resposta certa dessa questão é a letra C, o esporófito. Nas samambaias e avencas, a gente vai ter como a fase mais duradoura aquela que ela vai produzir esporos. Então você encontra do lado de baixo da folha o soro, que é aquela bolinha marrom ou preta, que é onde vai estar essa estrutura. Agora vamos fazer mais uma atividade? A história da evolução das plantas está relacionada com a ocupação do ambiente terrestre e com o aumento da independência da água. As primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre foram as samambaias, licopódios, cavalinhas e outras pteridófitas. Considerando as aquisições ligadas à vida na Terra, as características abaixo diferem das plantas avasculares. Avascular são as briófitas. Qual delas é que não tem a ver com as briófitas? Letra A. Vasos lenhosos impregnados de lignina. B. Ciclo de vida com alternância de gerações. Letra C. Geração esporofítica maior que a gametofítica. E letra D. Possibilidade de atingirem grande porte. Qual dessas alternativas aqui é que tem a ver com as pteridófitas que elas herdaram das plantas que são avasculares? Pense e a gente já volta.
Anotamos! E essa questão é a última atividade da aula. Vamos ver se você respondeu corretamente. A resposta certa aqui no caso era a letra A. Por quê? Porque pteridófitas não têm vasos lenhosos, elas não têm um caule duro. Lignina é aquela substância que deixa o caule das árvores enrijecido. Então, essas plantas não têm, por isso a letra A é a resposta correta. Para não esquecer tudo que a gente falou na aula de hoje, as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares que surgiram na Terra. Então é com elas que começa a ter esse transporte de nutrientes através do xilema e do floema. Elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiros, que a gente aprendeu que as folhas são chamadas de folíolos. Elas são terrestres e encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Então, geralmente, embaixo das árvores é onde você vai achar essas plantas. Elas têm alternância de gerações. Então, tem a fase gametofítica e a fase esporofítica. Que, no caso das pteridófitas, a mais longa é o esporófito, onde a gente encontra os esporos sendo produzidos nos soros, que são aquelas bolinhas embaixo da folha. Lembre-se que se você estiver com dificuldade, você pode usar todos os recursos disponíveis para reassistir essa aula, para rever esse conteúdo. Você pode copiar os slides se você sentir vontade. Então, tem muito recurso para você aprender esse conteúdo. Cuide de quem você ama, estude, se dedique, ajude nas tarefas de casa, cuide dos seus irmãos, brinque com eles, mantenha uma rotina de estudos, tenha um lugar para você sentar e estudar e realizar as atividades. Assim você vai conseguir aprender muito mais. Keep safe, que é se mantenham seguros. Thank you, muito obrigado por assistir essa aula e a gente se encontra nas próximas aulas de ciências. Até mais!